Shalom Adonai. Essa é a terceira parte da sexta aula e a última parte da sexta aula. Eu estou explicando a repetição porque para você ter entendimento do que eles fizeram no firmamento. Mas como a gente vai ter 20 aulas aqui, nós estamos na sexta, falta 14 aulas, vai ter a parte de você ler o firmamento, tá? Eu vou ensinar. Tanto é que eu estou fazendo um mapa, mas tão simplificado, que eu mostrei para um astrônomo lá da Holanda, que é amigo meu, ele ficou maravilhado. Então vocês vão ter noção de olhar para o firmamento e saber ler o firmamento. Aqui está Órion, aqui está o Cruzeiro do Sul, quem são as estrelas que ficam no hemisfério norte, porque não estão no seu campo de visão, se você estiver no hemisfério sul. Mas eu estou montando um mapa da forma correta de se ler. Porque, na realidade, você tem um domo celeste. Aqui você tem aonde está as polares, né? Que é a Ursa Menor e a Ursa Maior, que vai ser essa imagem. Quer ver? Ó, vou mostrar para dar entendimento de firmamento. Que vai ser isso aqui, ó. É onde está instalado a antiga serpente, né? A constelação Dragão. Ela fica perto da Ursa Menor e da Ursa Maior, Abrisco Menor e Abrisco Maior. Aqui no Abrisco Menor é quem morreu antes do Messias. Então está colocado no Abrisco Menor, quem saiu do seio de Abraão. E quem morreu depois do Messias, o ladrão que estava na cruz, eles estão no Abrisco Maior, tá? Então estão esperando o Messias. Por isso que os mortos ressuscitam primeiro, porque quando se abre a porta, os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, essa região celestial é essa aqui, ó, tá? É bem aqui, ó. Por isso que quem tá aqui no centro, vamos dizer, no polo norte da nossa Terra, ó, aqui é o zenite, ele olha para cá, ele vai ver a Polaris deitada, né? Ele vê a Polaris dessa forma, tá bom? Ó, dessa forma. Por isso que você vê a Polaris deitada, porque o firmamento gira em torno da Polaris. Essa parte aqui é o equador celeste, tá? E aqui você tem a parte do hemisfério sul, que você vê que é assim, ó, tá vendo? É isso que eu quero te mostrar. Essa é a forma correta. Se você pegar o modelo, o que representa essa parte, ó, o que representa essa parte no nosso modelo? Representa aqui, ó, tá? Então, aqui que você tá. E como que é? Você tem o domo elétrico, ó. Você tem domo elétrico primeiro, depois você tem o domo de rocha, o domo de gelo, perdão, e depois o domo de quartzo, tá? Então, para você entender como funciona o firmamento, que é o código-fonte, ele instalou a constelação Dragão, né? A antiga serpente ficou aqui, e aqui ele instalou o Ouroboros, que é a Hidra, que seria isso aqui, ó, tá? A Hidra, ó, ela tá aqui, tá vendo? Ela tá instalada aqui, ó, tá? Tô mostrando para você ter entendimento do que eu vou mostrar. E você tem as 12 constelações, os 12 salões, né? No firmamento, ó, tá vendo? Você tem eles assim, ó, girando. E depois você tem Sol e Lua girando. O Sol percorre embaixo das 12 constelações, dos 12 salões celestiais. E a Lua está aqui, ó. Esse domo celeste, ele funciona assim, ó. Vamos mostrar em forma de engrenagem, ó. O que são essas duas engrenagens? Seriam essas duas partes, ó. Essa parte e essa parte. E aqui você tem as 12 constelações e depois você tem os 36 decanos, que são os 36 salões celestiais menores, tá? Estou mostrando tudo em forma de engrenagem. O que ele fez? Ele instala tanto a antiga serpente na região da parte norte, que é aqui, e ele coloca a constelação de Hidra aqui. Tem até na bandeira do Brasil a Hidra, né? Tem o Cruzeiro do Sul. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a bandeira que tem lá no curso, na plataforma do Relógio Prêmio, que está sendo postado o vídeo agora. Então, o que acontece? Ele pega... Quando vai ser, conforme a Polaris ela vinha caminhando para o grau zero, o que eles faziam? Deixa eu mostrar aqui, ó, para você ter o entendimento. Conforme essa engrenagem ia girando para entrar, ó, essa engrenagem aqui, ó, deixa
eu pegar ela aqui, deixa eu ver se ela tá aqui, só um minuto, ó. Conforme a engrenagem da Circo Polar, que seria isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui estão as estrelas, ó. Conforme a Alva Dragonis, ela fosse entrar no lugar da Polaris, o que eles faziam? Conforme a Polaris chegava no grau 0, eles voltavam a Polaris. Eles não deixam a Polaris entrar Alpha Dragonis. Entrava a Polaris de novo. Por isso que você pega sempre a Polaris desde lá da Segunda Terra, que tem vídeo lá no Relógio do Criador explicando as posições da Polaris, desde o início ao começo. Então, eles não deixam a Polaris, a Alpha Dragonis entrar no lugar da Polaris e sempre fica a Polaris, eles davam retorno e eles conseguiram fazer isso 7 vezes, que eu já expliquei nos vídeos passados, sobre, eles têm algo escrito, né, que dê condição de fazer isso no mundo espiritual. Tem que estar, o Criador tem que ter escrito nas escrituras. Se tem lá, vai ser cumprido. Por isso que ele é um pai que dá a liberdade total. Ele cumpre, até ele mesmo cumpre as leis que ele criou para colocar nesse reino. Como eu explico em forma de engrenagem, ó, você tem o céu vermelho. Você tem as 12 constelações, Você tem as Circo Polaris, e você tem aqui onde está a Hidra. E que vai ser essa posição, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui está a Polaris e onde está a Hidra. Pra você ter uma noção do que eu estou falando. Conforme a engrenagem da Polaris chegava no ponto 0, eles voltavam ela para trás. Conforme a Alpha Dragonis ia entrar, eles não deixavam. E aí você tem a repetição da Matrix. Estou explicando de uma forma simples para te dar entendimento, tá? Eu acredito que dessa forma aqui, de uma forma de leigo, vamos falar assim, dá para compreender. Quando houve a crucificação do Messias, o que acontece? Quer ver, ó? Antes de eu prosseguir na crucificação do Messias, você lembra quando o Messias ele vai fazer um jejum, né, de 40 dias e 40 noites no deserto? E o que acontece lá? Quando ele está caminhando para ir no Aion, ele queria conversar com o pai. Ele tromba com a antiga serpente. Por que ele tromba com a antiga serpente? Porque ele estava solto. Então o que acontece? Ele estava na heterosfera. Ele está no Kairos. Quando o Messias está na Terra, a serpente está solta. Ela está aqui na heterosfera. Ela vem até no jato de plasma. Ela usa a Bifrost que está na Lua, tá? Ela não tem poder de entrar nos céus, mas ela consegue ir até a porta do céu. Tanto é que ela não ia lá para acusar as pessoas. Até que está escrito no Velho Testamento, não sei onde, parece que é o livro de Jó, não sei onde está escrito, que é onde chegou os anjos, para as estrelas, que são anjos, para prestar conta. A antiga serpente chegou junto e parece que o Criador pergunta por onde que ela estava caminhando pela terra, né, pelo jardim. Então ele tem acesso a esse mundo e por isso que o Messias, nesse jejum de 40 dias e 40 noites, né, ele encontra com a serpente. E a serpente faz a tentação, oferece o mundo para ele, até que eleva ele às alturas. Por isso que ele vê todos os reinos, né, por causa desse modelo. E aí o que acontece? Quando ele é crucificado, que ele vai ser crucificado, ele, nos 3 dias que ele está morto, ele ficou 3 dias morto, e depois ele vai no Sheol. Lá no Sheol ele prega, para quem não tinha tido a pregação, né? Quem morreu antes do Messias. Então teve o direito de ter da pregação, ele tem que ouvir a pregação. Você tem o Messias não pregou? Você não tem as escrituras hoje? Eles não tiveram isso. Você vê como que o Pai é misericordioso. Então, esses anjos que tinham morrido lá no dilúvio, na época de Noé, e morreu antes do Messias, eles tiveram a pregação. Quem creu, eu acredito que foi retirado do inferno, porque o seio de Abraão foi retirado e levado para o abrisco menor. E aí o que acontece? Essa guerra celestial, desse mundo espiritual, é muito maior do que você imagina. Ele pega a chave da morte, ele pega a chave do inferno, e o que ele faz? Ele vai também consertar a questão do tempo.
E você lembra que no vídeo passado eu falei que eles tinham colocado um anjo, dois anjos no Tártaro? O que estava gerando Cronos e o que estava gerando Kairos, tanto de Saturno como de Urano. Ele vai lá, liberta eles vão embora. Ele coloca 7 querubim em volta de Saturno. Saturno não tinha anéis antes da morte do Messias, só depois. Tanto é que tem um vídeo de um engenheiro da NASA, um senhor de idade, acho que ele é engenheiro, não sei se ele é engenheiro da NASA, mas ele confirma, ele conseguiu filmar as carruagens em volta de Saturno. Então, os 7 anéis de Saturno, você tem 7 carruagens vigiando o tempo. E depois ele colocou em Urano, é colocado em Júpiter, várias estrelas têm os anéis de proteção. E a antiga serpente, ela foi presa no Sol central. Tanto é que eu não coloquei aqui um vídeo da Polaris, lá no canal do Relógio do Criador. Vai lá naquele vídeo, quando você assistir aquele vídeo, dá um print na Polaris. Você vai ver o formato da antiga serpente. Você vai ver o formato do diabo dentro da Polaris. Porque ele está preso aqui, ó. E o formato dele, a gente pegou várias imagens da Polaris e a gente foi tirando print para achar a imagem dele. Porque você tem que começar a ver esses planetas como estrela errante. Eles não são planeta, eles são anjos. Eu vou mostrar aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. Então, você vai ter essa imagem aqui, ó. Você pode tirar print da Polaris. Por que eu estou falando que você vai ver essa imagem? Porque ele está preso no Sol central. Você tem uma besta, um dragão que está na Terra, um que está no ar, que é a Hidra. Você tem a Hidra no ar, que vai ser essa aqui, ó. É mostrado, né? Aqui é a Hidra, né? E você tem também o Leviatã representado no firmamento, que é o Cetus, que eu já mostrei aqui. Então você tem 3 dragão. Os 3 dragão são mencionados em Isaías, que é citado em Isaías capítulo 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, ó dragão, serpente veloz, ó dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então você tem uma serpente veloz, que é a Hidra, né? Quando houver a inversão do campo magnético da Terra, que é desligado o Sol central, essa prisão de plasma em volta do diabo, ela vai ser desligada. Então ele parte para o ataque e a Hidra também. A Hidra também vai para o ataque. Tanto é que quem vai ficar, quem que fica na porta do céu? Quem vai ficar na porta do céu é o Senhor. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte. Ó dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Depois você tem numa outra versão, aqui numa outra versão Almeida corrigida. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Você vê que ele está citando 3 dragão. A Hidra, o diabo e o Leviatã. Isaías, capítulo 27, versículo 1. Tudo está nas escrituras. Eu só estou mostrando e colocando imagem nessas estrelas, para você entender que são anjos. São anjos errantes. E quando eu falo em repetição, que está nas escrituras. Olha que versículo que está na escritura. Quer ver? Só um minuto. Quando você lê aqui, em Jó, capítulo 5, versículo 19. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. É lindo isso. Se a pessoa não entender a 7 repetição com um versículo desse, não tem como mais explicar para a pessoa. Você está vendo como que tem muito mais coisa nas escrituras e o firmamento é retirado da igreja para não dar a compreensão da repetição. O que é repetição? É você assistir um filme 7 vezes. Só que no final da 7ª versão, o Messias quebra a repetição. É isso aí, simplesmente isso. Não é reencarnação, se trata repetição. Aconteceu a mesma coisa 7 vezes. Dessa forma. Eles estavam presentes
no tempo, sabendo da repetição. Por isso que, quando você vai lá num pai de santo, ele fala a sua vida, porque eles sabem da repetição, né? As entidades sabem. Por isso que os Simpsons têm entendimento do futuro. Consulta essas entidades e elas falam o que vai acontecer, né? As cartas do jogo do Illuminati, e assim vai. Então, em um versículo desse, está explicada a repetição, meu amigo. De 6 angústia. Por que angústia? Porque o Messias não veio em 6, ele só vem na 7ª. E na 7ª, o mal não te tocará. Nossa, isso é tremendo. Tomara que as pessoas consigam ter entendimento, tá? Isso aqui é uma aula que eu coloco lá no curso do firmamento. É a 3ª parte e a última da 6ª aula. Depois nenhum vídeo mais vem para o YouTube. Só quis colocar os vídeos da repetição. Aí agora é só para quem está no curso do firmamento. Então, quando você vem aqui no modelo, você pega Netuno. Tanto Netuno como Plutão, eles foram colocados na Etersfera. Por que eles foram colocados? Para eles cuidar da porta do abismo. Então, da porta do abismo, você tem um anjo, né? Eu coloquei essa imagem para você ter uma noção do que eu estou explicando. E depois você tem Plutão, ó. Plutão você tem, que é o que cuida do mundo dos mortos. E depois você tem uma entidade, um anjo caído, né? Eles são contra o Criador, que cuida do mundo dos mortos. Então você tem tanto Netuno e Plutão são 2 anjos que cuidam. Um cuida do abismo, agora ele cuida da porta do abismo, por isso que ele foi colocado na Etersfera. E também Plutão foi colocado na Etersfera para cuidar dessas portas que tem no cubo. Então, um cuida da porta do abismo e o outro cuida da porta dos mortos. Aqui está o que cuida da porta dos mortos, que é Plutão, para você entender que não é um planeta, é um anjo. E você tem, depois, Netuno, que também é um anjo, né? Que cuida do mares, dos mares inferiores, de tudo. Cuida do abismo, né? As águas do abismo.